Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Regional, a partir de agora na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa no canal 8.1 digital, através também estamos aí ao vivo na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, você acompanha através dos nossos canais, no nosso site também e convido você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular, tá bom? Já está à sua disposição para você ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Bom, Opinião Regional está no ar, trazendo assuntos importantes, falando de política, falando de polêmica e além de falar, a gente quer ouvir a sua opinião. Aqui o mais importante é a sua opinião, claro. É a Opinião Regional que está no ar. O telefone está na sua tela, esse é o nosso WhatsApp. Fica mais fácil de você participar, mandar a sua pergunta, mande aí o seu recado, o seu alô e, claro, coloque também a sua opinião. O Opinião Regional trazendo um assunto polêmico. O programa de hoje está para lá de especial. A gente acompanhou nesses últimos dias na imprensa nacional o fato daquela atriz que teve a sua intimidade violada, o seu sigilo quebrado, né, a sua vida exposta em todos os cantos, em todas as mídias, né? Claro que teve o seu prejuízo pessoal, íntimo, mas hoje serve de alerta para muita pessoa, para muita gente, para muitas famílias ficarem atentos e saberem dos seus direitos. A gente vai falar um pouquinho da história daquela atriz, a Clara Castanho, né? E para falar com a gente sobre os direitos, sobre aborto e sobre adoção, como é que funciona, os direitos, a gente trouxe duas convidadas que têm total autoridade para falar do assunto. Está aqui no estúdio com a gente, ela que é presidente da OAB Jovem aqui de Patos de Minas, a doutora Clarice Correia Gonçalves. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, David. É um prazer estar aqui novamente no Opinião Regional, falando de assuntos tão importantes e sérios que a gente domina e que a população precisa saber, né, tomar conhecimento. É um prazer estar com você aqui essa contribuição. noite. Esse é o nosso papel para você que acompanha a programação da NTV 30 anos com você. Para falar com a gente também de direitos é a doutora Camila Silva Gonçalves Saraiva. Doutora Camila, seja bem-vinda, prazer conhecê-la. Muito obrigada, boa noite a todos, né? São assuntos de extrema relevância para todo mundo, né? É um prazer participar. Além de um assunto polêmico que tem e gera diversas opiniões, é por isso que a gente convida você mais uma vez aí de casa de participar, para participar com a gente e colocar a sua opinião, pode ficar à vontade, manda a sua pergunta também, que as doutoras aqui, advogadas, vão falar com a gente e vão responder com o maior carinho, tenho certeza disso, tá bom? Bom, o assunto de primeira mão, a gente começa a falar sobre o aborto. Doutora Clarice, o aborto, ele é crime? O aborto, a previsão legal é de que ele é crime, né? Ele está previsto lá no Código Penal como crime. A pena para ele é de 3 a 10 anos, se for o aborto simples. Só que é importante a gente alertar... O que é o aborto simples? Para a gente explicar melhor aqui para o nosso telespectador. É quando a mulher interrompe a gestação podendo ter passado ou não por alguma situação de estupro, ela interrompe a gravidez. A interrupção da gravidez, ela não é autorizada no ordenamento jurídico brasileiro, tá, David? Existem algumas situações que elas são autorizadoras. Por exemplo, o estupro, né? O estupro é a principal autorizadora do aborto, que a gente chama de aborto legal. Mas existe também um aborto necessário, que é onde compromete a vida da gestante. Então tem que ser feita uma escolha e o Código Penal estabelece que pode ser feita a opção pela mãe. Então o médico, percebendo que tem uma situação de risco de morte ali, ele pode praticar o aborto.
E vale muito bem a gente salientar que quem decide que tem esse respaldo é através do médico, pelo órgão competente, né, doutora? Quiser complementar, isso é importante. Não basta somente a mãe que teve aí, né, foi violentada, enfim, decidir por isso. Tem que passar por todo um critério, né? Sim, a prioridade é sempre a saúde da vítima, né? E aí os médicos vão fazer todo o trâmite necessário, né? E aí, autorizando, ela tendo autorização judicial para suspender essa gestação, será feito em ambiente médico, hospitalar, sempre frisando que as hipóteses de aborto autorizado pelo nosso código é sempre feito em hospital, sempre por médico, nunca autorizado de outra forma. Muito bem, é o nosso programa levando informação e cultura para você aí de casa que está acompanhando a gente. E falando em específico desse caso, doutora Clarice, que, né, foi assunto na mídia nacional, acredito que na mídia mundial, atravessou barreiras, né, causou um transtorno para essa atriz, né, em específico que a gente fala é da atriz Clara Castanho, né, e ela teve que contar a sua história, ela tentou de todas as formas, né, se conter, se resguardar da sua intimidade, e aí o hospital vazou a informação por ela ser uma pessoa da mídia, conhecida, e os jornalistas aí acabaram descobrindo e expondo a sua vida pessoal íntima. E isso é crime. A situação da Clara é uma situação muito peculiar. Foram uma sucessão de erros, né, de crimes cometidos contra ela pelos médicos, contra a criança, que também é um direito da criança. É importante esclarecer a todos que a adoção, a entrega voluntária para adoção, ela é permitida. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no seu artigo 13, parágrafo 1º, ele prevê isso. E ele prevê também que todo esse trâmite vai ser feito sem prejuízo à mulher, não é crime a conduta dela, tá? E sem prejuízo à criança também, e vedando essa exposição. Então, esses profissionais que vazaram essa informação, que vilipendiaram o íntimo dela, né, ali passando... Ela relata que passou por um estupro, que seguiu com a gravidez porque a opção religiosa dela não aprova que o aborto seja feito nem no caso de estupro, e decidiu entregar voluntariamente a criança para adoção. Essas pessoas provavelmente vão sofrer sanções administrativas pelos órgãos em que trabalham, hospitais, e também as sanções cíveis e criminais cabíveis. E o que seria de penalidade, doutora, para essas pessoas aproximadamente? Quais foram os crimes que essas pessoas, tanto do hospital, né, os jornalistas, cometeram? Começando pelo hospital, que era o detentor das informações do caso, né? Pela LGPD, ele teria que ter proteção, o sigilo de dados dele, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não poderia estar vazando de forma nenhuma essas informações, né? O prontuário médico dela, e aí ele é obrigado a reparar, ainda que seja um funcionário, ele é obrigado a reparar e depois ingressar com ação por terceiros. No âmbito da LGPD, seria sanções cíveis, ele é obrigado a indenizá-la pelo vilipêndio, a sua imagem, a sua honra, a dados pessoais, que a gente chama de pessoalíssimos, né? Que no caso dessa lei. E no caso dos outros também, todos eles incorrerão em sanções cíveis de indenizações a ela, né? Pelo crime de exposição. E aí, decorrendo, vão ter que analisar o caso específico. Inclusive os jornalistas, né, doutor? Os jornalistas, sim, que agiram aí de má fé em busca do Ibope, sim, em busca, né, da audiência, e colocaram a imagem dela, a intimidade dela, a exposição. Violada, né, a exposição, não só a dela, como a da criança, né? E mesmo no caso que a gente fala, o jornalista, o Léo, né, que fez esse primeiro contato, essa exposição, ele fez um pedido de desculpa. Isso ameniza a pena? Como é que funciona? Ou isso basta? Não ameniza a pena, né? Porque não seria suficiente para ela por isso, né? Mas seria sim uma das sanções que ele incorreria, que seria o pedido de desculpa formal, né? Em todas as mídias que ele veiculou, a informação, né? Que ela teve a vida exposta.
seria uma das formas de reparação ao dano dela, ele já seria sancionado a isso. E falando em reparação, né, doutora, há de concordar que muitas vezes uma reparação irreversível, né, porque não causa só o dano de exposição do nome, do trabalho dela, por ela ser uma atriz, mas tem outros transtornos e traumas que geram também, que compete de direito, né? Para complementar aqui a fala da doutora Camila, sim, claro, a respeito das sanções e dos crimes que poderiam ser praticados, eu entendo, na minha visão, eu vejo uma difamação aí, talvez até calúnia, porque eles, na veiculação, falaram que ela tinha cometido um crime, né? Imputaram a prática de crimes a ela que ela não tinha cometido, e a retratação dele pode até diminuir a pena, mas não eximir ele de ser responsabilizado por esses atos. Foi tendenciosa, né, que se diz a matéria que ele fez, né? Orientado, né, David? A gente pode falar claramente que, diante do cenário em que ele se encontrou, ele está acostumado, é um jornalista conceituado, mas já conhecido da mídia por fazer isso com os artistas, né, trazer dados da intimidade dos artistas, trazendo prejuízo a eles, até com cunho financeiro, tentando oferir algum benefício financeiro dos artistas. E nesse contexto todo, o que foi mais ferido ali foi o íntimo dela mesmo, a honra dela e searas que uma indenização material dificilmente vai reparar para ela. E alguns danos irreversíveis, né, que já vem em outra pasta, em outra área, que a gente vai falar, saúde mental abalada, psicológica, enfim. Bom, acho que está na hora da gente ir para um rápido intervalo, mas antes eu quero, para a gente encerrar sobre essa parte do aborto, é importante a gente salientar também que esse caso, claro, causou todo esse transtorno, né, para essa atriz. Hoje ela é reconhecida, né, hoje ela está tendo, pode-se dizer, talvez o lado bom disso, servindo como exemplo para outras pessoas, né, e a gente tem que falar sobre as leis que competem, né, que podem punir as pessoas de má fé, como os jornalistas, principalmente os hospitais, né, esses órgãos que vazam os dados e expõem a vida das pessoas. Já existe uma lei competente sobre isso, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, doutora? Já existe, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela... Que sirva de alerta, né? A aplicação dela é principalmente no âmbito comercial. Só porque os hospitais, os privados principalmente, a gente fala dela porque foi um hospital privado, né, que vazou essa informação, já é aplicada a LGPD para esses casos. E, além disso, o mesmo artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 13º, no seu parágrafo 1º, fala que essa entrega voluntária ela vai ser sigilosa. Ela é acompanhada por um trâmite judicial. Então, que sirva de alerta, né? Então, você que teve seu direito violado, a sua imagem, os seus dados aí por hospitais, você tem o seu direito, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e Opinião Regional volta já já aqui na tela da NTV. Estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV, canal 8.1 no Facebook, também... você pode baixar o nosso aplicativo e ficar por dentro das principais notícias de Patos de Minas e toda a região. Você que acompanha também através do nosso site. Está aí o meu @, você pode seguir, que eu sigo você de volta. Pode mandar a sua pergunta também, fique à vontade. Telefone na tela para você participar e mandar a sua opinião no Opinião Regional aqui. O que vale é a sua opinião. O assunto de hoje, polêmico, falando sobre o caso da atriz Clara Castanho, né, que teve aí o seu caso exposto a nível nacional, né, e que sofreu muito com isso. Teve seus direitos violados e hoje servindo de alerta e também inspiração para muita gente. Leis estão aí, né, já existe uma lei, né, para quem passou pelo mesmo acontecimento, né, doutora? Além da situação da entrega, da adoção, de ter os seus dados vazados, também teve a situação do estupro. Todos esses casos que foram sofridos por ela já estão respaldados pela legislação.
Muito bem. Bom, agora a gente vai aproveitar e falar um pouquinho aí na reta final do nosso programa sobre adoção, né? Veio mais uma vez esse tema em pauta nacional. Como é que funciona a adoção, doutor? Quem queira falar, fique à vontade. É legal? A partir de que momento é legal? Quem pode optar por isso? Sim, no caso é legal, né? No caso específico da atriz, é o tipo de adoção legal, é a adoção direta, que nós chamamos no direito, né? E a mãe pode optar pela entrega à adoção durante a gestação, se for no caso assim, né? Durante a gestação ou no ato do parto. Ou no ato também. Isso, no ato do parto ela tem que procurar os órgãos competentes, Isso, né? isso. Eu queria falar especificamente sobre isso, do processo. Como é que funciona esse processo de adoção? David, o processo de adoção, ele é um processo bem minucioso, inteiramente judicial, tá? Inclusive, adotar uma criança sem ser pelos meios legais é crime. E ele funciona da seguinte forma: o casal ou a pessoa solteira, porque tem muito essa pergunta para nós, eu sou solteira. Eu ia te perguntar realmente isso. Eu posso me inscrever no Sistema Nacional para poder participar da lista das pessoas que querem adotar uma criança? Pode sim. Tem alguns requisitos legais que quando a pessoa procurar o judiciário, vai passar por uma entrevista, por psicólogos, por uma avaliação, né, socioeconômica, e vai ser aprovado ou não para participar da lista de adoção. Após essa colocação na lista, e isso tudo é feito de forma judicial, juntamente com a Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, essa pessoa vai começar a concorrer à adoção de uma criança que seja mais adequada, que se encaixe mais com o tipo de vida da família ou da própria pessoa, no caso de não ser uma entidade familiar que a gente chama de completa, né, ou a família só com monoparental. E aí o juiz vai promover, por exemplo, encontros entre a criança e essa pessoa ou esse casal que quer adotar. E no final disso tudo vai ser dada uma sentença concedendo ou não a adoção da criança. Muito bem, já tem a pergunta aqui, não vou identificar o nosso telespectador, mas está perguntando se é demorado, quanto tempo mais ou menos até chegar nos trâmites finais e legais. David, essa aproximadamente. É outra pergunta que quando nós recebemos o cliente lá no escritório, que a pauta é a adoção, é muito perguntado. Mas eu, por questão até ética e de precaução, eu não estabeleço uma meta. Sabe, o processo judicial, ele passa por várias fases, por entrevista com a criança, por, como eu disse, avaliações socioeconômicas, avaliações psicológicas. Então, não é certo eu falar um tempo, tá? Não existe. É um tempo razoável? Sim, a Constituição, ela dispõe que os processos vão ter uma duração razoável, mas eu não posso falar, em 6 meses você vai conseguir. Muito bem. Bom, falta só um minutinho para a gente finalizar o nosso programa. Eu fiz essa pergunta para vocês aqui em off, e para a gente finalizar, no caso da Clara Castanho, né, que é a pauta de hoje que a gente está falando específico, eu vou perguntar para cada uma: ela cometeu um crime ou um ato de amor? Qual é a sua opinião? Fique à vontade. Por quesitos religiosos, por ela um ato de amor. E por trâmites legais, doutora, pode falar. David, então, eu vou me estender um pouquinho claro, nessa fala final, vontade. porque eu acho muito importante falar esses aspectos jurídicos. Hoje nós estamos em uma democracia onde o Estado é laico. Então eu não posso, para os telespectadores entenderem melhor, é um Estado desprovido de religião. Então, eu não estou falando para católicos, para evangélicos, eu estou falando exatamente de direito. Perante o ordenamento jurídico, ela não cometeu um crime. A conduta dela é autorizada. Eu repito, pelo artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um ato de amor. Na minha concepção, é um ato de amor porque ela viu que ela não tinha condição de criar aquela criança. Ela não interrompeu a vida, então também em nome de um ato de amor. E dizer para vocês um pouco da cronologia de por que essa entrega da criança ela foi estabelecida pela lei, para poder garantir para essas crianças e para as mães uma sobrevida melhor, uma condição de vida melhor. Então, para finalizar, tá respaldado na lei, né? Está respaldada na lei. Muito bem. Bom, o nosso tempo aqui é curto, eu gostaria de
de despedir, agradecer a contribuição de vocês, a participação, para esclarecer aí a toda a nossa sociedade. Tá? David, nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição de vocês. Falo em meu nome, em nome da comissão da OAB Jovem, falo também em nome da comissão da OAB Mulher, da qual eu sou integrante. Lá nós defendemos bastante o direito das mulheres, das meninas, e para que não passem por isso, procurem ajuda, procurem a autoridade competente. Eu ia te falar a respeito disso. Eu tenho mais um minutinho aqui, a produção está falando. O pessoal já está organizando lá o NTV News. Como é que faz? É só procurar a OAB? Como é que faz para quem está dentro desse assunto, tem alguma dúvida, ou outro assunto que se trata embasado nessa nossa pauta? Hoje nós temos profissionais muito capacitadas nesse sentido, advogadas, né, pessoal lá da Delegacia de Mulheres também, na DEAN, nós estamos fazendo um trabalho através da comissão da OAB Mulher muito específico para essa situação, mas a pessoa que não tiver condição de procurar uma pessoa, um advogado, né, porque não tem condição financeira, a Defensoria Pública também faz esse trabalho. Lá na delegacia eles encaminham também para... Em nome das mulheres, você tem autoridade também, doutora, para estar falando, para servir de alerta. Às vezes você passou por esse caso, né, e esse caso vem como alerta, vem como esperança, inspiração. É hora de você se posicionar, né, doutora? Eu participo da comissão da OAB Mulher e a doutora Kátia faz um excelente trabalho, a quem eu agradeço publicamente. Queria mandar um abraço a ela, sempre participa aqui com a gente, doutora Kátia. E ela sempre traz muito conhecimento. Na quarta-feira mesmo nós tivemos um encontro, né, a segunda resenha da Mulher Advogada, com o Ministério Público e com a PPVD, que é a Patrulha de Violência Doméstica da PM. Então, o que a gente sempre fala, nossa principal dificuldade em ajudar você que tem essa dificuldade é a denúncia. Se não tiver denúncia, nós não conseguimos. É o primeiro passo. Bom, então, mais uma vez, obrigado, doutora Clarice e doutora Camila. Camila, obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, né? Precisando, nós estaremos aqui. A gente vai voltar com esse assunto aí, rendeu bastante aqui. Bom, falando de render, vamos acionar o Departamento de Jornalismo, mas antes eu quero agradecer a você de casa. Obrigado pela participação, pela sua enorme audiência. Até o próximo programa. Continuando, vamos acionar agora sim o Departamento de Jornalismo no Estúdio 1. Odair, boa noite, tudo bem? Boa noite, David. Tudo bem? Estou aqui acompanhando essa excelente entrevista aí com essas polêmica, duas né? Especialistas, né? Falando sobre assuntos tão importantes. Esse é um assunto que rende bastante. Depois as advogadas vão voltar aqui e o NTV News está sempre abordando temas parecidos como esse que passam e acontecem aqui na nossa sociedade patense. Odair, então, bom final de semana, bom trabalho para você. Boa noite para você, David. Bom fim de semana.